1 João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como Ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Fim do capítulo 3 da primeira epístola de João. Senhor Pai, Filho e Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê orientação e nos ensine nessa passagem, nós e os irmãos, inscritos aqui no canal, 30 pessoas, é uma congregação, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Graças a Ti, Pai, que temos 30 almas espalhadas pelo mundo, espalhadas por nações, não todas, mas em algumas os inscritos são de outras nações. E é a Tua vontade, Senhor, não a minha. No nome de Jesus, amém. Então, João continua, meus irmãos, aqui no capítulo 3 da primeira epístola. Na outra ele explicou, né? Que nós temos erros. A gente aprendeu que o justo é aquele que sabe que tem erro, que repara as suas faltas, que pede desculpa quando erra, não aquele que eu tô certo. Não. Meu irmão, se eu errei, porque às vezes, meus irmãos, o julgamento na visão da outra pessoa não é igual ao nosso. Por isso que a gente não pode julgar para não ser julgado. Porque às vezes você
dentro de você, pode até ser que você tá certo. Mas, aos olhos do outro irmão, você errou com ele. Às vezes no trato, algo que você nem viu. Às vezes no ato de você estar certo, você falou com arrogância. E arrogância é pecado, vamos dizer assim, né? Então todos nós temos erro. Então você errou com ele. Você repreendeu ele de uma forma errada, às vezes na frente de todos. Então aquele irmão se ofendeu. Ou ainda que não tenha motivo nenhum, mas ele se ofendeu com você. E às vezes um pedido de perdão é libertador, apazigua muitas coisas. Mas aqui está dizendo que sim, nós temos faltas. Temos faltas sim. E nós temos que botar todos, seja ele quem for, acima de todos, né? Aqui eu bato nessa tecla aqui, não porque eu tô preocupado com política, não, imagina. Mas é que o povo que idolatra homens, né? Idolatra placas de igreja. Quem visita igreja, em primeiro lugar, é Deus, porque é ele que vem na igreja, não é você que vai na igreja, você virou Deus. Eu não sou Deus. Então quem vai de encontro à igreja é Jesus, que a igreja é a família de Deus. Ah, eu vou na igreja, eu sou da igreja. Não, você é de Deus. Deus é da igreja. Entendeu a diferença? É Deus que é da igreja, não a igreja que é da igreja. Isso não existe. Deus é da igreja e a igreja é de Deus. Somos de Deus. Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Então, meus irmãos, e assim voltando, que nem eu falei da política e tal, porque Bolsonaro, Lula, os caras são gente boa, são até legal. O problema é as pessoas que os idolatram e odeiam a pessoas do outro grupo e vice-versa. Não, meus irmãos, temos que amar todos. Eu não tô falando aqui para você que é eleitor e tal, que não conhece. Tô falando aqui para nós que somos cristãos e conhecemos e fizemos essas coisas vergonhosas. A nossa pátria é do céu. Não temos pátria aqui. Só para ressaltar, nós temos de passagem. Se for o fulano, Deus abençoe. Se for o ciclano, Deus abençoe. O seu poder não é o voto. O seu poder é a oração. Aprendam isso. Seja quem for, vocês são sacerdócio santo, sacerdócio real. Vocês estão aqui para orar tanto pelo Nero como pelo Hitler, tanto pelo Bolsonaro como pelo Lula. Vocês estão aqui para orar pelas pessoas, não por partidos, não para fazer intriguinha, entendeu? E é isso que ele está falando. Vocês têm que dar a vida. E se você considera alguém seu inimigo, você tem que dar vida por ele. Você tem que alimentar ele. Você tem que dar água se ele tiver de beber. Você tem que dar comida se ele tiver com fome, né? E eu vejo muitos cristãos postando coisa. Ah, ó o 9 dedos aí, ou o Bolsonaro, ó o machão que não resolveu nada, não sei o que. Mas, irmãos, esse mundo aqui é um avião caindo. Não vai subir. Ele precisa ser regenerado. E até esses governadores, eles são do erro. Pior é você, dito um cristão, um homem de Deus, um mega super religioso, compactuar com essas coisas terrenas, animais e diabólicas. Então o que ele está falando? Você não tem que ver partidos, apelidos, adjetivos, classe média, classe alta, classe baixa. O ser humano não é isso. Homo sapiens. Não, você tem que ver que existe próximos, seres que são como eu, feito pela mão do divino, como você, como o sol, a lua, as estrelas, os animais. E esses seres, nós que conhecemos, estamos aqui para orar por eles, interceder por eles, para que eles venham a se arrepender, para que eles venham ter uma transformação de vida. E se você é influenciado pela que eles fazem, onde é que está o sal em você? Onde é que está a luz, como de Jesus? O sal para nada mais serve a não ser para ser jogado fora. E a luz, ela não foi feita para botar embaixo da cama quando está de noite, né, irmão? Você bota ela
no alto para que ilumine todo o quarto. Então você é salvo, você é influência, você não é influenciado. Sua pátria não é aqui, sua pátria é no céu. Você não tem nada aqui, não tem igreja, templo, é ali na esquina, não. O Espírito de Deus sopra onde quer, e todo aquele que é nascido de Deus, o Espírito sobe onde quer, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, meus irmãos, nosso papel aqui, como diz João, é no versículo 23, que o Senhor nos ordenou, no sentido de pedir, né? Nos ordenou, é uma ordenança, meus irmãos, ele é o nosso mestre, ele ensinou que é assim que nós temos que viver. Como? Crendo no nome de seu Filho, no versículo 23 de 1 João 3, crendo no nome de seu Filho Jesus Cristo e amando-nos uns aos outros, como que nem ele nos ordenou. E, né, como Jesus mesmo falou, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso consiste em toda a sua situação, em todo o seu ato, em toda a nossa doença, em toda a doença do próximo. Amando e perdoando, porque nós somos amados e perdoados imerecidamente. Bom, meus irmãos, esse é o 1 João capítulo 3. Deus abençoe no nome de Jesus, o Messias. Amém.